Bem-vindos a mais um projeto do Grupo Motoristas Profissionais. Nós lançamos o desafio a todos os motoristas numa certa publicação para que nessa publicação fizessem perguntas e nós, responsáveis pelo grupo, íamos procurar as pessoas indicadas para responder às vossas perguntas. Dissemos nós que não importava se a dúvida era de tacógrafos, legislação laboral, uma dúvida sobre um problema mecânico, não importa. Nós íamos procurar a pessoa indicada, ou a entidade ou a empresa indicada, para te responder a essa mesma toda tua pergunta. Então, nesse sentido, e antes de colocar a primeira pergunta, vou-vos apresentar o Paulo Antunes. Boa tarde, Paulo. Obrigado por mais uma vez te disponibilizares a estares aqui connosco. O Paulo Antunes, para quem não o conhece, é um motorista já há muitos anos, tem aproximadamente 20 anos de profissão e é tão só e simplesmente o motorista que eu conheço mais apaixonado pelo tema tacógrafos e que mais conhece sobre tacógrafos. Eu sempre que tenho alguma dúvida em alguma situação, a primeira pessoa a quem eu recorro é sempre ao Paulo Antunes. Paulo, obrigado por aceitar este desafio. Bem-vindo a este nosso novo projeto. Vou-te só deixar falar um bocadinho para saudares o pessoal e, entretanto, arrancamos já com a pergunta e não perdermos muito tempo. Pode ser? Paulo, um grande abraço e obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Boa noite a toda a gente. Pronto, eu sou, como disse o Flores, sou um mero motorista com curiosidade pelo tema tacógrafos e tema legislação laboral. Portanto, dentro do que eu puder ajudar, estou sempre disponível. Lanço também um desafio a todos vocês, um outro, antes de responder a esta pergunta. Faço-vos um convite. Quero-vos convidar a vocês todos para virem visitar os motoristas profissionais ao nosso canal de Zelo. Para quem não conhece, o Zelo é uma plataforma digital, uma espécie de sala de chat, só que em vez de ser por mensagens escritas, é por áudio. A nossa sala, o nosso canal, é frequentado por vários motoristas diariamente, onde todos os dias conversamos sobre os mais variados assuntos. O Paulo é uma pessoa que nos costuma visitar muitas vezes e normalmente, quando está lá o Paulo Antunes, todos os motoristas que estão no canal, quando têm alguma dúvida de tacógrafos, perguntam sempre ao Paulo Antunes. Paulo, vamos então aqui à nossa pergunta, já vamos com 5 minutos de vídeo. Rui Rocha, um amigo pessoal nosso, um amigo nosso, conhecemos muito bem o Rui Rocha, e o Rui Rocha faz esta pergunta. E depois desta pergunta, que esta é de resposta relativamente fácil, e eu tenho a certeza que o Rui Rocha sabe esta resposta, mas nós escolhemos esta precisamente para irmos depois de encontro ao outro tema que vai ser muito controverso. Então é assim, pergunta ao Rui Rocha, se o limite máximo semanal entre condução e outros trabalhos é de 60 horas e o limite máximo de 2 semanas é de 90 horas de condução, qual é o limite máximo para as bissemanais de condução mais outros trabalhos? Pronto, isto é uma pergunta de resposta fácil. Portanto, se numa semana se pode trabalhar 60 horas, em 2 semanas pode-se trabalhar 120. Pronto. O único matiz que temos que ter aqui é que temos o limite máximo semanal e depois temos uma média a qual não podemos exceder. Portanto, o que diz o artigo 6 do Decreto-Lei 237/2007, no seu ponto 1, diz: a duração do trabalho semanal dos trabalhadores móveis, incluindo trabalho suplementar, não pode exceder as 60 horas, nem as 48 horas em média num período de 4 meses, ou 17 semanas, que é mais ou menos a mesma coisa. Por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, o período de referência previsto no número anterior pode ser aumentado até 6 meses. Bom, não é o caso, porque no caso do CCTB, que a questão afeta a grande maioria dos motoristas portugueses, trabalham em Portugal, está lá que efetivamente o período são 17 semanas, não é, Flores? Salvo erro, é isso que está. Exatamente, são 17 semanas. Por sua vez, o próprio CCTB também resguarda e vai de encontro à mesma legislação que a lei
dos tacógrafos. O importante aqui é que o tempo máximo não pode exceder, o limite máximo é numa semana, não pode exceder em nenhum caso as 60 horas, e quando aqui falo em trabalho, cabe ressalvar que estão incluídos outros trabalhos e condução. O trabalho é outros trabalhos e condução. É o que está incluído na média. Ok, muito bem. Pronto, Paulo, então sobre a primeira pergunta está respondido. Vamos então agora entrar ao tema controverso, que é, da mesma forma que devemos ter cuidados no todo dos trabalhos durante a semana, também há cuidados e pausas a respeitar durante o dia. Então, mais importante do que nós dizermos qual é a nossa opinião, e da mesma forma que há formadores que têm opiniões diferentes, entre eu e tu também há aqui alguma discordância, então mais importante que nós dizermos o que é que defende um e o que é que defende o outro, até podemos dizer na parte final, o mais importante é tu explicar-nos, ok, eu não percebo nada disto, Paulo, quero consultar a lei, qual é a lei que eu devo procurar e o que é que diz a lei a este respeito? Então qual é a lei onde eu devo procurar no Google, para saber o que é que eu devo fazer? Pronto, foi lançada para haver a mesma regra em vários países europeus. Foi lançada a Diretiva 2002/15/CE, que vem especificar vários temas que tenham a ver com trabalho, que depois foi transposto para o regulamento jurídico a nível nacional, que é o Decreto-Lei 237/2007. Portanto, podem procurar um ou outro na internet, okay, porque ambos dizem a mesma coisa. Paulo, desculpa interromper. Estes documentos que eu tenho aqui partilhados foi o Paulo que já me enviou. Então, eu vou só ocultar aqui as letras e para as pessoas procurarem, há dois documentos muito importantes. Temos primeiro o que tu me enviaste, que é a Diretiva 2002/15 da CEE, que impõe as suas normas. E depois temos aqui, também não menos importante, ou neste caso, para nós é o mais importante, segundo tu dizes, que é o Decreto de Lei número 237/2007 de 19 de junho. É isto? Exatamente. Que é aqui que os agentes se baseiam, é neste enquadramento jurídico que eles se baseiam para fazer a fiscalização e em caso de levantar um auto. Ok, então para nos ajudar, vais ler tu, para ser mais fácil, e o documento também é teu. Pronto. O que é que diz aqui no artigo 8? Intervalo de descanso. O período de trabalho diário dos trabalhadores móveis é interrompido por um intervalo de descanso de duração não inferior a 30 minutos, se o número de horas de trabalho estiver compreendido entre 6 e 9, ou a 45 minutos, se o número de horas for superior a 9. Isto no ponto 1. No ponto 2 diz, os trabalhadores móveis não podem prestar mais de 6 horas de trabalho consecutivo. E no ponto 3, o intervalo de descanso referido no número 1 pode ser dividido em períodos com a duração mínima de 15 minutos. O que é que isto quer dizer? Ora, isto quer dizer que nós não podemos, em circunstância alguma, trabalhar mais de 6 horas seguidas, sem fazer uma pausa. Pausa essa, a meu entender, se nós tivermos uma jornada laboral até 9 horas, temos que fazer 30 minutos de pausa. Se for superior a 9 horas, temos que fazer 45 minutos. O que é que eu entendo com isto? Ora, que eu não posso, em caso algum, exceder as 6 horas sem 30 minutos de pausa. Pronto. Sem colocarmos uma pausa de pelo menos 30 minutos. Exato. Eu fiz aí um desenho que mandei para o Flores, assim, eu não sou muito bom a desenhar, portanto, estão aí dois exemplos. Um dos exemplos é... Paulo, desculpa interromper, que vou falar em tua justiça, vá. Eu a que te pedi à última da hora, faz aí um desenho rápido para nós colocarmos aqui. Tanto visto, porque eu disse que era melhor colocares um exemplo. Então, à pressa, tiveste que fazer aí um desenho em 2 minutos e pronto. Saiu meio torto, mas o que importa é que a mensagem passe. Ora, diz lá. Está aí um exemplo sobre a jornada, sobre o dia de trabalho superior a 9 horas, que é o primeiro exemplo, o exemplo de cima, e temos um exemplo, como eu entendo que se deve fazer, não é? Isto é mero exemplo.
sobre um dia de 9 horas de trabalho. Portanto, no exemplo de cima, se vocês repararem, trabalham 6 horas, fazem uma pausa de 30 minutos, depois trabalham mais 3 horas, fazem a correspondente pausa de 15 minutos para poder exceder a jornada em 9 horas, que neste caso vai até às 12, não é? Mas têm que fazer ali os 15 minutos. Depois em baixo tenho outro exemplo simples, que é trabalhar 6 horas de manhã, fazer 30 minutos e depois trabalhar 3 horas à tarde e ir descansar. O Flores tem outra opinião. Eu concordo, como é que digo? Discordo concordando. Ora bem, pronto. A minha opinião diverge do Paulo um bocadinho, porque há aqui algumas palavras, e isto, eu já falei isto com o Paulo várias vezes, já olhamos para aquilo que disseram 2 formadores em 2 fóruns do que nós fizemos, e o Paulo nestas coisas joga mais pelo seguro. E no fundo eu compreendo o Paulo, porque nós, nestas situações, nós não devemos facilitar e jogamos pelo seguro. Agora, se nós pegarmos nestas palavras ao extremo, há aqui, por exemplo, o que é que será uma pausa? Será que é considerado pausa 15 minutos, 30 minutos? E então há aqui pequeninas coisas que a mim me fazem entender, e por aquilo que já ouvi de outros formadores, e eu concordo, mas tenho medo. E então, pelo seguro, antes prefiro fazer aquilo que diz o Paulo. E agora o Paulo diz-me assim, pois, tu não concordas comigo, mas fazes o que eu te digo. Eu digo, opá, pois é, porque quem tem um buraquito aqui atrás acaba por ter medo. Portanto, é assim, qual é o fundamento nisto e porquê que eu convidei o Paulo para esta pergunta? E eu convidei, ou neste caso, a equipa motoristas profissionais convidou o Paulo. Primeiro, porque nós conhecemos e sabemos que o Paulo sabe muito de tacógrafos. Segundo, porque o Paulo é uma pessoa que está sempre disponível para ajudar e ajuda-nos muito. E depois, precisamente, por eu e o Paulo discordar neste aspecto. E eu entendo que, em determinadas situações, eu posso chegar ao final do meu dia, da minha jornada de trabalho, e não cumprir tal e qual como diz o Paulo. Eu vou dar aqui um exemplo, ok? Vou dar aqui um exemplo, que é, e não precisa de fazer desenho, que é bom vocês compreenderem. Imaginem um trabalhador que pegou às 8 horas da manhã. Até ao meio-dia, trabalhou apenas 4 horas. Ao meio-dia fez 1 hora de pausa. Das 8 ao meio-dia, não importa se ele conduziu ou fez outros trabalhos. Não importa. Eu vou usar o termo trabalhou. E dentro do trabalho irá estar eventualmente bocados de condução. Então, trabalhou das 8 ao meio-dia. Do meio-dia à 1, ele faz 1 hora de pausa. Ok? Limpou tudo o que está para trás. À 1 da tarde, trabalhou até às 5. Às 5, ele faz 15 minutos de pausa. E depois pegou a trabalhar seguido até às 9h15. Ou seja, ele neste dia tem 12 horas de trabalho. Tem 12 horas de trabalho e, segundo o que nós lemos aqui, ele nestas 12 horas de trabalho faz a pausa mínima exigida, que diz aqui, se nós trabalharmos mais do que 9 horas, nós temos que ter 45 minutos de pausa. Quantas pausas nós temos nas nossas 12 horas? Temos 1 hora no primeiro corte e 15 minutos no segundo. Então, cumprimos o requisito do trabalho superior a 9 horas com 45 minutos de pausa. Cumprimos esse requisito. Cumprimos o requisito das 6 horas, porque em momento algum eu fiz 6 horas de trabalho consecutivo. Trabalho das 8 às 4, interrompo com uma pausa. Trabalho da 1 às 5, interrompo com uma pausa. E trabalho das 5h15 até às 9h15. Portanto, em momento algum eu fiz mais de 6 horas consecutivas. E agora aqui vem a parte mais complicada, que é, mas, atenção, que eu das 13 horas até às 9h15, até às 21h15, eu trabalho aqui 8 horas e em 8 horas eu só tenho 15 minutos de pausa. E no meu entendimento da lei diz que eu estou correto. E aqui o Paulo concorda discordando. Pronto, é estas questões. Portanto, o que é importante no meio disto tudo? É vocês terem a consciência que há formadores que pensam de forma diferente. E eu tive a frontalidade de convidar o Paulo, e o Paulo teve a coragem de aceitar este desafio, porque o Paulo sabia o que vinha, sabia que ia responder a uma pergunta que eu discordo,
E estamos aqui os dois concordando, mas discordando, e dando razão um ao outro, mas por outro lado dizendo, há aqui pequenas coisas que tu não estás a explicar bem. O importante é que vocês tenham a consciência de que, ok, vamos jogar pelo seguro. Então, se eu fiz 6 horas de trabalho, não facilitem, façam meia hora de pausa. E façam meia hora de pausa, porquê? Porque a tal história que diz aí, o total do trabalho, no total do trabalho, se ficar compreendido entre as 6 e as 9, eu tenho que ter meia hora de pausa. Se tenho que ter meia hora de pausa, meus amigos, 6 horas e 1 minuto já está entre as 6 e as 9. Portanto, façam a vossa meia hora de pausa, que se calhar é melhor, e esqueçam... Diz, Paulo, só gostava aqui de esclarecer uma coisa, porque há muita gente que confunde o que é as 6 horas. 6 horas não é a amplitude desde que se começa até que se para. É a soma de trabalho. Portanto, se vocês começam às 8, dizem, não, comecei às 8, posso andar até às 2 da tarde, tenho que fazer a pausa. Não é. Porque se vocês, entretanto, fizeram 10 minutos ou 5 minutos, esse tempo não é contabilizado, porque o conta para as 6 horas é a soma de trabalho. O que é trabalho? É condução e outros trabalhos. Portanto, é só para esclarecer, porque às vezes há pessoas que fazem confusão. Mas também, pegando na primícia anterior, se vocês fizerem pela amplitude das 6 horas, têm uma vantagem, é que nunca ultrapassam as 6 horas de trabalho consecutivo, não é? Portanto, meus senhores, creio que respondemos à pergunta do Rocha, respondemos na segunda parte, onde fizemos aqui um complemento daquilo que são os trabalhos. Há mais coisas para dizer sobre o que são, sobre o registro do nosso trabalho, e como o Paulo salientou e fez lembrar e bem, o registro do nosso trabalho é aquilo que está registado no tacógrafo de condução, mais os martelos. Se tiveres alguma dúvida sobre a nossa profissão, deixa ficar a tua dúvida nos comentários deste mesmo vídeo, tanto seja no nosso canal de YouTube, como também no nosso grupo de Facebook. Deixas ficar a tua pergunta e para a semana ou daqui a uns dias nós vamos escolher uma dessas perguntas para te dar a resposta. Ora bem, Paulo, aquilo que eu te venho a propor, se calhar já vai há algum tempo, já não está recordado, mas já te lancei este desafio há algum tempo atrás, mas ficou só no ar, ficou sem uma resposta. E aquilo que eu te venho a propor é o seguinte: estás disponível para te sentar ao meu lado e os dois fazermos um fórum, um direto, onde vamos estar os dois disponíveis para tirar dúvidas a todos os motoristas que sejam recém-encartados, que tenham carta há pouco tempo. Qualquer um pode vir, mas o nosso propósito é ajudar quem está a começar na profissão, sendo que qualquer motorista pode se juntar a nós e fazer perguntas. A ideia é, nós não somos formadores, logo não temos aquela responsabilidade de dar as respostas todas 100% como tem que ser. Mas podemos, com a nossa experiência, e tanto eu como tu temos 20 anos de profissão, podemos, com a nossa experiência, ajudar muita gente, sendo tu a pessoa o motorista que mais conhece de tacógrafos que eu conheço. Acho que tu estarias perfeitamente pronto, ou tens o conhecimento suficiente para nos ajudar e fazermos este direto. Como é? Alinhas fazermos um direto um sábado destes para respondermos a perguntas dos nossos membros em direto? Sim, dentro das minhas possibilidades, sempre, tanto no canal do Zelo, como cada vez que me requisitas, eu estou disponível. Dentro das minhas possibilidades, sabes que sim, estou sempre disponível. Ok, Paulo, grande abraço. Sei que tens que ir descansar e eu também tenho, que amanhã é dia de trabalho. Grande abraço para ti. Mais uma vez, obrigado por tudo. Não sei se queres deixar uma última palavra a quem assistiu ao vídeo até aqui. Queres deixar alguma última palavra? Sim, tenham cuidado nessas estradas, trabalhem com precaução, conduzam com prudência, sejam pacientes. Ok, Paulo, obrigado pelas tuas palavras e eu vou terminar como sempre termino. Um grande abraço para todos, prudência na estrada, vemo-nos por aí. Terminado.